Pessoal, caso vocês façam algum registro também de fotos, vídeos do dia de hoje, vocês podem marcar a nossa hashtag, tá? As redes sociais do Com, usando a hashtag ComEcon, com 2 M's, né? IEX 2023. Então, façam isso, marquem a gente, que nós vamos compartilhar também. Antes da nossa primeira palestrante, eu vou passar 2 recadinhos aqui muito rápidos, que é da nossa programação. A gente vai ter um intervalo no meio da manhã, que é um coffee break, tá? Um coffee break no meio da manhã e um no período da tarde. Lembrando que esses coffees foram oferecidos pelos nossos patrocinadores e eles vão acontecer aqui nesse salão dos estandes. Então, vocês podem aproveitar esse momento, vão ser uns 30 minutinhos cada intervalo, para vocês fazerem troca de experiência, network, trocar cartão e tudo mais, tá? Temos os patrocinadores que disseram que estão com condições especiais para quem está no evento e outros com brindes e sorteios. Então, já aproveitem também, corram até esses estandes, conheçam os produtos e serviços que eles oferecem e aproveitem aí os preços especiais. O almoço é livre. Nós mandamos para vocês no e-mail algumas opções e sugestões aqui por perto, mas fiquem à vontade para escolher o que melhor for para vocês, tá? O estacionamento. O estacionamento, quem parou no estacionamento, o ticket, ele é válido para o dia todo. Então, caso você precise sair e voltar, ele vale para o dia todo. Não serão cobradas 2 tarifas. Os toaletes ficam no saguão do credenciamento, lá no fundo do evento, tá? Então, precisou ir ao toalete, eles ficam lá no saguão do credenciamento. Qualquer informação, o nosso grupo de colaboradores também está aí para poder auxiliá-los. E nós vamos até às 18 horas, vocês podem contar com a programação no site que vocês fizeram a inscrição, www.comeconiex.com.br. Vai ser um dia incrível e eu já vou começar chamando a primeira palestrante. Agora nós vamos ter a palestra Como o Grupo O Boticário Salvou o E-Commerce de uma de suas marcas. A Quem Disse Berenice estava à beira do encerramento de suas atividades no e-commerce, mas graças a uma força-tarefa do time da Boticário e muita criatividade, deu a volta por cima e hoje se tornou uma marca que fatura milhões no e-commerce. Eu tenho a honra de chamar aqui agora Stephanie Lucchini, que é coordenadora comercial de e-commerce O Boticário, economista pela PUC São Paulo, profissional de e-commerce há 7 anos. Atualmente, ela é coordenadora de performance comercial de e-commerce do Grupo Boticário, responsável pelas marcas O Boticário, Eudora e Quem Disse Berenice. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, bom dia. Vocês me ouvem bem? Tá certinho? Boa. Bom dia, gente. Prazer estar aqui hoje com vocês. A gente vai dividir um case sobre Quem Disse Berenice, que particularmente é uma marca que eu tenho um carinho muito especial. Foi a marca que eu comecei a trabalhar quando entrei no Grupo Boticário. Na época eu era estagiária, 7 anos atrás. E eu desenvolvi um carinho muito especial por essa marca. Acompanhei grande parte dessa trajetória que a gente vai dividir aqui com vocês hoje. Quem Disse Berenice não tem só site, tem loja também, mas hoje a gente vai focar a nossa conversa no site por conta do tema, né, do nosso evento, e a gente vai dividir com vocês um pouco dos aprendizados que a gente teve com essa crise que a gente passou pela marca, que começou recentemente. A gente vai ver mais para frente como que a gente chegou nesse ponto. Antes da gente chegar no ponto da crise, acho que vale a pena dividir com vocês quem é Quem Disse Berenice. A marca ela começou em 2012, foi uma marca que veio para questionar as regras que a sociedade impõe através da maquiagem. Então, a gente sempre ouve o discurso, né, de que batom vermelho só pode usar de noite, olho esfumado só pode usar de noite, tem que usar maquiagem leve de dia. E a Quem Disse Berenice, ela veio para questionar todas essas regras. A vida das mulheres já tinha muita regra, e aí Quem Disse Berenice vem para questionar tudo isso através da maquiagem. Então, é uma marca jovem, a gente tem 10 anos de marca, esse ano a gente completa 11. A gente começou com loja física, então, desde 2012, o negócio começou com loja física e a gente expande para o e-commerce um pouquinho depois. E agora a gente chega, de fato,
no tema da nossa palestra, que é sobre como a gente chegou nessa crise que a gente passou pela marca e o que aconteceu, como que a gente saiu dela. Então, antes da gente chegar na crise, para vocês entenderem um pouquinho do histórico da marca, a gente começou o e-commerce um pouquinho antes de 2017, não trouxe aqui porque as vendas eram muito pequenininhas, então ainda não tinha uma representatividade grande para o negócio. E a gente faz a escalada do negócio nos primeiros anos de 2017 até 2019. Em 2019 foi o primeiro ano que a gente entendeu qual que era o papel que esse canal ia ter dentro do Grupo Boticário. O Grupo Boticário é um negócio majoritariamente de franquia, então a gente ainda não sabia muito bem qual que ia ser o papel do e-commerce dentro desse grupo. Em 2019 foi o primeiro ano que a gente entendeu o que a gente ia fazer com os nossos sites. A gente não tem só quem disse Berenice. No início a gente tinha 5 sites, hoje a gente está com 8, e foi em 2019 que a gente entendeu o papel que o site ia ter e a gente teve a primeira escalada do negócio. Então, em 2019, a gente entende como que a gente vai trabalhar o nosso e-commerce, se a gente vai expandir para marketplace, se não vai, qual que é o papel que cada marca tinha no nosso negócio, e a gente começa a operar de uma forma mais sênior. Antes, a gente estava descobrindo como que a gente ia trabalhar o site num negócio que era de loja. A gente não sabia operar esse canal ainda, então foi nesse ano que a gente aprendeu. A gente teve esses primeiros anos de escalada. 2019 foi um ano muito bom. A gente tinha um time estruturado de e-commerce, antes disso a gente ainda não tinha, era descentralizado, tinha uma pessoa em cada marca, então a gente faz uma primeira centralização do e-commerce e a gente começa a trabalhar de uma forma mais sênior, com profissionais mais preparados, com parceiros mais preparados também. E aí a gente chega em 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia, acho que todo mundo aqui trabalha com e-commerce ou é muito próximo do mercado, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente teve um super boom de vendas. Para quem disse Berenice, não foi diferente durante a pandemia, tá? No primeiro semestre de 2020, a gente alcança o faturamento que a gente tinha feito em 2019 inteiro. Não posso abrir números aqui para vocês, por conta da política do grupo, mas dá para ter uma noção da escalada que a gente dá nesse primeiro semestre de 2020. E tem um ponto de mercado aqui, né? A gente estava com todas as lojas da marca fechada. Vale a pena vocês saberem que a gente tinha aproximadamente 300 lojas abertas, desde 2012 até meados de 2019. Então, foi uma grande expansão da marca em pouco tempo. E a gente estava com todas as lojas fechadas. A gente tinha Clique e Retire na época fechado também. A gente buscou algumas alternativas, né, de mitigar um pouco o efeito da pandemia. A gente começou a trabalhar com o Rappi, colocamos algumas coisas para as revendedoras entregarem, mas nada que fazia muita diferença no nosso faturamento. O principal faturamento da marca, nesse momento, ele vinha do site, o site que estava segurando a marca. No segundo semestre de 2020, a gente supera o primeiro, que já tinha sido muito bom, ele já tinha igualado ao ano anterior, que tinha sido 2019. Então, no segundo semestre, a gente tem Black Friday, que aumenta o nosso faturamento, a gente estava em isolamento, as medidas ainda estavam muito restritas de pandemia e o nosso faturamento ainda estava muito alto. Foi um ano que a gente evoluiu muito como negócio, assim, a gente aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, a gente teve que aprender a trabalhar no home office, acho que vocês lembram dessa época também. No começo, ninguém abria a câmera, era difícil da gente conseguir conversar com as outras pessoas, a gente ainda não estava tão habituado a trabalhar de casa. Então, foi um ano muito renovador assim, para o negócio em muitos sentidos. A gente fechou muito bem o ano. O ano tinha sido de recordes incríveis em receita, né? Porque o contexto social era bem diferente. Mas, em receita, a gente tinha fechado super bem, o ano tinha sido muito bom. Aí, beleza, a gente chega em 2021. No primeiro semestre de 2021, a gente tem a primeira queda versus o primeiro semestre de 2020, que foi aquela quedinha ali de 9%. 9% não é muita coisa, a gente está caindo, mas tá bom, 9%, dá para fazer alguma coisa para a gente recuperar. E aí a gente começou a fazer algumas medidas para tentar recuperar esse resultado. Nada funcionou. Chegou no segundo semestre, a gente caiu 27% versus o período anterior. E aí começou a levantar um alerta e a gente começou a tentar buscar e entender formas de tentar reverter esse resultado, de entender o porquê que ele estava acontecendo, de tentar reverter isso de alguma forma, porque o cenário era muito positivo para o mercado de e-commerce, né? Quem disse Berenice caindo não fazia sentido. Aí a gente chegou no primeiro semestre de 2022, e aí a gente cai de novo versus o primeiro semestre do ano anterior, que já tinha caído versus 2020.
E aí a gente acendeu a luzinha vermelha e ficou todo mundo em alerta. Por quê? O mercado de e-commerce crescia muito, estava todo mundo crescendo. E a gente tinha outros e-commerces dentro de casa, então a gente tinha como comparar além do mercado. Todas as outras marcas estavam batendo meta. Os e-commerces que a gente tinha acesso à informação de como estavam indo, no caso da Beleza na Web, que tinha sido adquirida pelo Boticário, era um mercado um pouquinho diferente, né? Tinha uma variedade maior de produtos, estava indo super bem, e quem disse Berenice caindo, e a gente começou a fechar a loja, então não era um cenário que só o e-commerce estava vivendo, o canal loja também estava, e aí, nesse momento, a gente fecha mais da metade das lojas de quem disse Berenice. Então, a impressão que dava era que a marca estava acabando. Assim, eu não sei se alguém chegou a visitar alguma loja nesse período, mas a gente estava com muita ruptura. Você entrava numa loja, estava com um monte de buraquinho nas prateleiras, estava faltando um monte de coisa. As vendedoras não estavam tão bem preparadas e a gente não estava tendo atendimento legal. A imagem da marca estava bem afetada. Assim, parecia que a marca estava acabando mesmo. E aí, para a gente entender o que estava acontecendo com quem disse Berenice e poder traçar um plano de ação um pouco mais parrudo, a gente precisou parar tudo que a gente estava fazendo e construir um diagnóstico. O que está acontecendo com quem disse Berenice? Vamos parar e vamos entender o que está rolando. A gente precisa fazer um plano de ação assertivo. E, gente, aqui está muito resumido, mas foi um plano de ação que demorou mais de um ano para ser construído, entre diagnóstico, implementação, envolvimento de todos os times que a gente precisava envolver para fazer a recuperada dessa marca, que todo mundo tinha um carinho muito especial. Era uma marca que ela veio para ser muito diferente das outras do grupo. Então, todo mundo tinha um carinho grande por ela. A gente não queria que a marca acabasse. E acho que esse era um dos principais pontos. A gente não queria aceitar que a gente ia fechar a marca, que a gente ia fechar o e-commerce. E a gente realmente discutiu isso. As lojas já estavam fechando. A gente tem outras marcas que têm maquiagem no grupo. Marcas fortes, dentro de Boticário mesmo. Tem Intense, tem Make Be. Para que continuar com quem disse Berenice? Então, teve um trabalho grande do time de acreditar nessa marca. Teve que ter bastante resiliência para a gente olhar todos os dias para aquele número vermelhinho, menos 27, menos 30, menos 50, menos 60. No acumulado, a gente ficou em menos 27, mas teve alguns dias que a gente batia números horríveis versus os períodos anteriores. Dava um desespero, assim, de maneira geral. Então, a gente fatiou esse problema em algumas formas e eu resumi um pouco dos principais pontos para trazer aqui para vocês. O primeiro bloquinho é sobre consumidor. Então, quando a gente olhava para a nossa consumidora, qual que era o cenário? A gente estava isolamento social, home office, obrigatoriedade do uso de máscara, face shield, óculos, a galera cobrindo o rosto praticamente inteiro, e aí isso acarreta numa redução do uso de maquiagem. Não tem como, não tem porquê você passar base, primer, pó, corretivo, um monte de coisa, sendo que você vai tampar o rosto. Não fazia sentido, naquele momento, a gente se maquiar tanto. No máximo, a gente passava um rímel, uma máscara de cílios, alguma coisa assim, para dar um destaque no olhar, mas a maquiagem, de fato, como a gente vinha fazendo antes, ela perde aquele protagonismo que ela tinha no nosso dia a dia se a gente ia ter que tampar o rosto. Então, ela deixou de fazer sentido naquele momento. Então, teve essa redução do uso de maquiagem. Olhando para o mercado de maquiagem ele sofre faz bastante tempo, desde meados de 2016, 2017, fica feia a coisa, depois ele começa a dar uma retomada. Nos últimos anos, o mercado estava começando a retomar lentamente. Estava crescendo bem pouquinho versus os anos anteriores, mas estava crescendo. E quem disse Berenice caindo. Todos os cenários que a gente olhava, a gente caía versus tudo. Assim, caía versus o ano anterior, versus o mercado, concorrência, tudo a gente caía. A concorrência no setor estava aumentando, tinham novas marcas chegando, Dylos estava ficando mais forte, a gente tinha a Vult ficando mais forte também, que depois foi adquirida pelo grupo, mas mesmo assim concorre no mesmo setor. O número de marca de influencer e de maquiadoras começa a crescer, então a gente tem a Mari Maria lançando a marca dela, a Bruna Tavares, a Boca Rosa, e tudo isso começa a ganhar muita força e a gente começa a perder um pouco daquele brilho que tinha da marca no começo, de questionar, de ter produtos novos, produtos inovadores e de conversar com o nosso cliente de uma forma que as outras marcas não conversavam. Essa particularidade que quem disse Berenice tinha foi se perdendo com o tempo. E aí, quando a gente olha para contexto de negócio, que é o nosso último pilar, dá para ver que a gente tem vários pontos que a gente identificou que estavam afetando a queda da nossa marca. O primeiro deles era o fechamento das lojas, que eu comentei com vocês antes. Depois, a gente estava fazendo muita promoção.
E aí eu explico, vou fazer um parênteses aqui para explicar. A gente estava com um portfólio descontinuado, porque a gente tinha feito um repacking da marca anteriormente, e a gente precisava escoar esses produtos para dar vazão para os novos. E aí a gente começou a promocionar muito esses produtos para dar vazão neles, e promoções agressivas, 50%, 60%, com muita frequência. Isso também afetou a imagem da marca, deixou ela muito promocionada. Quando a gente precisava dar aqueles tiros de Black Friday, não surtia mais efeito, porque o consumidor já tinha acostumado com aquele preço da promoção. Então, a gente perdeu as alavancas de receita que a gente tinha também nesse momento por conta dessas promoções. Então, nosso mercado, a gente sabe que é um mercado onde o consumidor ele caça promoção, o e-commerce é assim, mas a gente passou um pouco do ponto naquele momento. E estava rentável, tá? A gente fazia as contas, a gente conseguia entregar a margem, mas ainda assim os níveis de descontos eram muito altos. A gente era uma marca 99% independente de make, então a gente só dependia dessa categoria, não tinha nenhuma outra para se apegar. A gente também não tinha mais lançamentos na marca, a gente precisava vender os produtos de prateleira. Então, a gente tinha marcas trazendo inovações, tinha marcas trazendo... Teve a febre do lip tint, a gente não acompanhou, teve várias outras febres que a gente foi perdendo o timing, a gente não estava conseguindo acompanhar o mercado e lançar ao mesmo tempo. Opa, deixa eu voltar. Dá para voltar? Obrigada. Desculpa, gente. A gente tinha pouco conteúdo sobre os nossos produtos, então a gente não tinha fotos legais. A descrição da página de produto não entregava o que o produto era. A foto dele, a gente não tinha foto dele aplicado na pele, que é importante para a maquiagem. Então, tinha várias coisas que a gente não tinha, que estava faltando no nosso site mesmo, que são importantes para um negócio que é de e-commerce. A gente não tinha investimento para mídia, né? Porque muitas vezes, quando a gente não está conseguindo entregar receita no e-commerce, a gente acha que a saída é mídia, né? Vamos trazer mais gente para dentro do site. Vamos encher a lojinha, como a gente fala nas nossas agendas. A gente não tinha essa grana naquele momento. A marca não estava num momento legal e a gente não tinha como levantar esse dinheiro. A gente preferia colocar isso nas outras marcas, então não tinha como fazer mídia extra naquele momento. A gente tinha um orçamento para isso e era aquilo, não tinha como extrapolar. A imagem da marca fica afetada e a gente para de conversar com o nosso consumidor. Então, em meio a todo esse problema, a gente esqueceu de conversar com o consumidor. Tinha muito problema rolando, a gente ainda não tinha diagnosticado o que fazer, a gente deixa essa conversa com o consumidor, que foi a proposta inicial da marca, de lado. A gente para de levantar os questionamentos que a marca sempre trazia. E aí a gente chega nesse contexto. E aí, abrindo até um pouco da cozinha aqui de quem disse Berenice para vocês, a gente estava num momento tão desacreditado assim, que a gente colocou o nome do projeto de Ressuscita QDB. Então, era um nome meio drástico, assim, né? Tipo, ele não tinha uma vibe muito otimista. Então, foi um momento muito difícil. Assim, a gente, como time, teve que ser muito resiliente para conseguir encontrar uma saída, desenhar um plano de ação e acreditar que ia dar tempo de retomar a marca, né? Que a gente não ia precisar fechar de fato. E aí, desse diagnóstico que a gente fez, nasce Indisciplinadas Assumidas. O que é isso? É um plano de ação multidisciplinar que a gente fez, envolvendo várias pessoas de e-commerce das categorias, para traçar um plano de ação para recuperar a marca. Então, o que a gente fez? A gente inova na forma de promocionar. Então, aqueles descontos 50%, 60%, desconto direto, liquidão, assim, sem contar nenhuma história, a gente para de fazer. E no começo foi difícil, gente, porque vocês sabem, a promoção vicia até na gente. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Então, a gente parou, a gente trouxe uma nova forma de promocionar, foi com conteúdo, então a gente não traz só o desconto, a gente traz algum tema junto, nesse caso aqui do exemplo, a gente fala de inverno junto com a linha de corpo, a gente traz um brinde, a gente trabalhou muito a amostragem, então o cliente que gostava do produto voltava para comprar depois. Então, foram coisas que fizeram diferença na nossa forma de fazer promoção mesmo no nosso negócio. A gente entrou em marketplaces, então, comentei com vocês, a gente não tinha grana para mídia, a gente precisava aproveitar o tráfego de alguém. O marketplace recebe muito tráfego diariamente. A gente entrou em mais marketplaces nesse momento. A gente refez 100% das fotos dos produtos. 100% do portfólio foi fotografado de novo, aplicado na pele, de ângulos diferentes. A gente fez tudo para que o consumidor pudesse quase que sentir o produto da casa dele, porque é muito difícil vender maquiagem online. Acho que a mulherada aqui tenta comprar uma base, é difícil de encontrar a cor, um batom você não sabe como vai ficar na sua pele. Então, a gente tentou aproximar o consumidor, colocando essas facilidades no dia a dia dele, tentando tirar um pouco desses obstáculos para a conversão no mercado de maquiagem, que é tão difícil. E aí a gente entra em novas categorias. A gente entendeu que
Depender só de make não dá. Depender só de uma categoria, independente do mercado que você esteja, não faz sentido. A gente precisava diversificar um pouco. Então, a gente entra em corpo, pele e cabelo de forma mais consistente. A gente tinha alguns produtos antes, mas a gente não dava foco, a gente não falava sobre eles. Maquiagem era o destaque. E pele foi a principal categoria que a gente pegou para falar. Essa é uma nova categoria que quem disse Berenice vai dar a cara dela. Muito porque a skincare cresceu muito durante a pandemia. Tinha muito fit com maquiagem. Você passa muita maquiagem, depois você vai fazer um skincare para tratar aquela make que você colocou antes. Então, essa foi uma categoria que a gente colocou, que seria uma fortaleza da marca nesse momento, e a gente teria as outras também para ter uma diversidade um pouquinho maior. A gente lança skincare com mais força, que é a linha de cuidados de quem disse Berenice. E aí a gente começa a fazer as nossas collabs. Então, essa aqui é uma foto da última que a gente fez com o Sete Belo. Foi muito bem, assim, a gente fez outras collabs também, a gente fez com o Guaraná na Copa, a gente fez com o Skol Beats, a gente fez com a Rafa Kalimann na linha das influencers. Então, a gente retoma esse conceito das collabs para a marca, que a gente tinha tido no começo, a gente lançou batom com Fernanda Souza, com a Thaís Araújo, isso ficou de lado por um tempo, e a forma que a gente encontrou de conversar com esse consumidor que está no mundo das blogueiras foi com essas collabs, e deu muito certo, assim, a linha de Sete Belo foi um sucesso, os consumidores amaram, esgotou rapidinho. Aí a gente errou na demanda e faltou produto, mas foi muito bem, foi uma boa retomada. E aí a gente volta a conversar com o nosso cliente. Esse é nosso último ponto aqui do plano de ação de retomada. E para mim ele é um dos mais importantes. Assim, a gente coloca o consumidor de volta para o centro, a gente traz as pautas que os consumidores gostariam de ouvir. A gente abre um grupo no Telegram para falar com aquelas consumidoras que são mais heavy users de make ou de skin, aquelas que compram muito a nossa marca. Volta a postar mais no Instagram, traz um conteúdo que o nosso consumidor se identifique. A gente traz ele de volta para o centro, de fato, e começa a conversar com ele. E aí, para fechar e para amarrar tudo isso que eu falei, tem um vídeo explicando para vocês o que é a campanha de Indisciplinadas, que foi o que eu comentei, que é o nome do nosso plano de ação, e acho que dá para vocês sentirem um pouquinho melhor de como que a gente se comunica a partir de agora, além de todos esses pontos que eu trouxe, mas a nova forma de comunicação da marca mesmo, que deu um passo de evolução e que a gente conseguiu retomar depois desse grande cenário de crise. Então, vou passar o vídeo aqui para vocês. Tem dias que o despertador toca e você levanta de primeira. Yoga, meditação, aveia com chia, funcional puxado, 2 litros de água, FPS sagrado. Também tem dias que ontem tá rodando, a ressaca domina, você pula o almoço, excesso de tela que tem pra hoje. Ah, hoje é domingo? Férias? Vento, sol e mar nesse cabelo. E por mais que você se sinta livre, dá maior culpa quando a gente sai da linha. Como seria diferente se o tempo inteiro somos ensinadas que uma vida perfeita é o único caminho? Mas a gente sabe que nada é tão perfeito assim na vida real. Um pouco de droga, um pouco de salada e segue o flow. Quem disse que precisa se prender a tanta rigidez? Não precisa. Vida perfeita não existe. Pele, corpo, cabelo perfeitos também não. A fada sensata do skincare e a louca gourmet que convivem em você? Chapadinha de endorfina que maratona Netflix com brigadeiro? Bem-vinda ao time das Indisciplinadas. Quem disse Berenice tá nessa com você. A gente vai do glitter ao glicólico com a mesma vontade. Temos produtos para você causar, temos performance para compensar os estragos. Make que pigmenta, que aguenta o seu rolê. Beauty care que protege e ressuscita, deixando sua pele, seu cabelo, seu humor prontos para a próxima. Quem disse Berenice? Clean Beauty com performance para pessoas indisciplinadas. É isso, gente. Muito obrigada. Stephanie, pode permanecer aí no palco. Eu vou chamar o Rafael para entregar uma lembrança para você e te parabenizar, né, pelo trabalho apresentado, pelo trabalho que foi desenvolvido. E muito bom você poder compartilhar com o pessoal a importância aí do e-commerce para poder ressuscitar a marca, como você mesma disse. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Stephanie? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olá, obrigada por compartilhar com a gente essa história. E eu queria saber um pouquinho como é que foi a conversa com os clientes. O que vocês usaram, como que foi captado isso, se foi por métricas das redes sociais, se foi pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que você escutou o cliente. Obrigada. Peraí, qual que é seu nome e de onde que você veio? Letícia, eu tenho uma loja em Sertãozinho. Obrigada pela pergunta, Letícia. Foi um pouco de tudo isso que você comentou, tá? Acho que o primeiro ponto foi identificar quem eram os nossos principais clientes e conversar com eles. E aí, de algumas formas. Algumas pessoas foi através de pesquisa, algumas pessoas a gente chamou para um grupo do Telegram e a gente foi trocando com elas. Muitas coisas a gente pegou de listening das nossas redes sociais. Teve diversas formas que a gente encontrou de conversar com essa nossa cliente. Mas de onde a gente conseguiu tirar mais informações assim foram das pesquisas que a gente fez, aquelas pesquisas que a gente faz assistidas, sabe? Que a gente fica atrás de uma telinha, a gente vê os clientes falando sobre a marca, a gente perguntou sobre os produtos e deixou ele livre mesmo para responder aquilo que estava no coração dela. Então, tiveram várias formas mesmo que a gente tentou ouvir, mas acho que a pesquisa foi uma das mais eficientes. Mas o grupo do Telegram é muito bom também. Assim, as consumidoras elas falam sem filtro, elas trazem a percepção delas. E quando você traz o consumidor e divide com ele a sua dor, você sente ele mais aberto para te ajudar, se ele realmente é um lover da marca. Então, tiveram algumas formas, essas foram as mais efetivas. Oi, bom dia, meu nome é André, nós fazemos implantação de sistemas e ajudamos pequenas empresas, né, do comércio a transcender e começar a querer vender online. Por ordem de grandeza, tá? A quem disse Berenice, toda essa reestruturação, quantas pessoas tinham na equipe? Por que da pergunta? Porque a gente lida com negócios micro, às vezes 4, 5, 6 pessoas para cuidar de tudo, do estratégico, do tático, do operacional. Queria que você me falasse um pouquinho, se você puder, lógico. Obrigado. Boa pergunta, obrigada. No começo era pouca gente, tá? A gente tinha no nosso time só 2 pessoas dedicadas para a marca, no time de e-commerce. E aí a gente tinha algumas outras áreas que nos davam suporte, mas elas não eram de e-commerce. Então a gente tinha as pessoas da categoria que nos ajudavam, mas do time especificamente comercial, né, que é o time que fica comigo e que tomou frente do projeto, né, que puxava os outros times para engajar. Eram 2 pessoas só na época, mas tem mais pessoas de outras áreas envolvidas. Eu não vou saber a totalidade das pessoas de cabeça, precisaria dar uma estudada, mas eu imagino que pelo menos mais 10, assim, além dos 2 do time, pelo menos mais 10 que estavam ativamente no projeto. Mas essas 2 pessoas do time eram as responsáveis por puxar o projeto, né? Além da liderança que estava como suporte. Mas de foco de projeto mesmo tinham essas 2 pessoas. Bom dia, meu nome é João Marcos, sou de Franca e eu queria entender a relação da sua marca, né, quem disse Berenice, como uma marca que vende franquias. Qual que é a relação dela com o e-commerce? E como que foi o relacionamento omnichannel das lojas com o envio, né? Vocês trabalham com ship from store? Tem alguma coisa relacionada do tipo? Pergunta do milhão essa, né? Para quem tem e-commerce dentro do negócio de franquia. Era uma das minhas perguntas também, tá? Quando eu comecei a trabalhar com e-commerce dentro do Grupo Boticário. A gente chegou a ter uma relação conflituosa. Nesse momento que a gente fazia muita promoção, a gente gerava uma concorrência entre os canais. Então, primeiro a gente alinhou um critério que era a omnicanalidade. A gente vai oferecer a mesma promoção que a gente oferece na loja, no site. Então, a gente teve que alinhar isso. Tem algumas particularidades, tem algumas coisas que a loja faz que a gente não consegue fazer e tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer no site e que a loja não consegue fazer. Então, promoção de madrugada, não tem como a loja fazer e para a gente funciona muito. Então, a gente teve que alinhar alguns critérios e a gente tem uma relação de colaboração com a loja porque a gente tem o clique retire. Então, os clientes podem comprar no site e retirar na loja. Durante a pandemia, a gente também estreitou essa relação, porque as vendedoras tinham um cupom onde elas podiam fazer a venda para os clientes dela e ela ser comissionada pelo site. Então, se o cliente fechasse uma compra no site, o cupom dela, a vendedora era comissionada. Então, a gente estreitou a relação nesse sentido. Não foi uma trajetória fácil, tá? Tipo, foi uma construção dia a dia para que a gente trouxesse as lojas para perto e elas não nos vissem como um concorrente, sim como parte da marca, assim como as lojas são.
Então, o critério da omnicanalidade é importante. A gente tem algumas regrinhas para que a gente, mesmo sendo omnicanal, consiga fazer algumas coisas que são específicas para e-commerce e que loja continue fazendo coisas que são específicas de loja. Mas esse equilíbrio ele veio através da omnicanalidade, da inserção do clique e retire, dessa forma de como que a gente inclui a loja na nossa estratégia como e-commerce também. Bom dia, obrigada aí por compartilhar com a gente. Meu nome é Isabel, sou da agência Warra de Marília. Como foi o desafio de ressuscitar uma marca com um orçamento tão baixo em mídias? Olha, exigiu muita resiliência do time. Acho que essa foi a principal palavra. Mas todo mundo tinha um carinho grande pela marca. A gente genuinamente não queria que ela acabasse. A gente acreditava no propósito dela. E a gente acreditava que se a gente renovasse esse propósito, a marca ela precisava dar um passo em direção a uma evolução. A gente precisava conversar com a nossa consumidora, que também evoluiu. Então, a gente acreditava que a gente precisava dar esse passo de evolução, a gente não sabia muito bem que direção que ele era. E aí, a gente começa a fazer essas pesquisas para entender para onde a gente ia evoluir. E aí, conforme a gente ia descobrindo coisas, a gente foi conseguindo um pouquinho mais de orçamento daqui, prova uma coisa, mostra que dá certo, consegue um pouquinho mais dali, mas realmente foi com orçamento bem limitado. Assim. A gente usou bastante dos marketplaces nesse momento como parceiros para trazer visibilidade para a nossa marca, das nossas redes sociais. Tentamos entrar em redes novas, né? A gente começa a explorar um pouco mais TikTok. Então, a gente tentou expandir a marca, mas foi passinho a passinho. A gente provava que uma coisa dava certo, conseguia um pouquinho mais de orçamento. Às vezes não dava certo, e aí dava uma desacreditada, e a gente tentava de novo. Então, foi baby steps, assim, foi um processo lento, mas que a gente conseguiu, provando que estava dando certo, que a gente acreditava, que a gente estava indo num caminho que fazia sentido para a marca, a gente conseguiu ir recuperando aos pouquinhos. Bom dia, meu nome é Maristela, sou da Secretaria de Inovação aqui da Prefeitura. Você falou que investiu bastante em Marketplace para conseguir tráfego. E hoje, como que está o investimento dentro do Marketplace? A gente manteve a estratégia, tá? A gente não fez grandes alterações, a gente continua entrando em novos marketplaces. Não é uma estratégia que a gente replica para todas as marcas do grupo, mas para quem disse Berenice, a gente entendeu que fazia sentido, justamente pelo tamanho da marca e porque é uma marca que precisa de mais visibilidade do que as outras. E os parceiros eles foram muito importantes para a gente nesse momento, né, para trazer essa visibilidade. Então, a gente não alterou a estratégia, a gente continua entrando em mais marketplaces. Pessoal, a gente vai precisar parar com as perguntas, até porque senão a gente prolonga muito e a gente tem outros conteúdos. Mas durante os intervalos, vocês podem trocar uma ideia com os palestrantes, tirar as dúvidas, fazerem as perguntas que ficaram aqui sem resposta ao longo do evento. Stephanie, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pela participação. Obrigadão.